Temperamentos sem limites. Vamos para nossa hashtag 22 e vamos pegar mais recursos para a gente educar de forma consciente e respeitosa, recursos nobres de educação. A gente começou, né? A gente agora vai para o 8º recurso, tá? Que é o humor. Quero saber se você usa o humor para, em alguns momentos, educar. Não vale, a gente não está falando aqui em punição, a gente não vai falar aqui em brigar, a gente não vai falar aqui em premiar, que a gente já falou, né? A gente vai tentar entrar num ambiente agora mais respeitoso e a gente precisa ter recurso. Ok, se no começo não for automático para você, porque não é. A gente trabalha no piloto automático. O que é o piloto automático? A gente faz o que a gente faz, de tanto ter feito, né? A gente já parte para ação, ou seja, a gente não pensa, né? É instinto, é assim que a gente trabalha. Quando a gente passa a nossa ação antes para o pensamento, a gente vai para uma ação mais consciente e a gente sai do piloto automático. Mas não tem como fazer isso sem praticar. A gente precisa praticar, ok? E é por isso que eu tô aqui todo dia. Todo dia um pouquinho, você me ouvindo, já vai ser suficiente para internalizar esses novos recursos de educação. Vamos lá então, humor. Adoro esse recurso. A vida com crianças tem tudo para ser leve, divertida, engraçada, mas o que vemos em muitas famílias é que tudo virou um pesadelo e um estresse constante desde que os filhos começaram a crescer. Alguém se identifica? Eu apliquei esse recurso certo dia com o meu filho, que disse assim para mim: "Viva, é hoje que vamos no sítio do João." Na verdade, a gente iria à casa do João e não ao sítio. Quando informei isso ao meu filho, recebi uma resposta carregada de frustração e de raiva, quase me acusando e cobrando. "Mas você falou que era no sítio." Se eu entro na bronca e digo que não falei, uma discussão se iniciaria. E isso era tudo de que não precisávamos no momento de sair de casa. Então eu disse: "Eu falei que era sítio? Eu devo estar muito doida mesmo. Eu tô maluca, tô doida varrida da cabeça." Tô aumentando aqui, colocando uma dramatização, tá, gente? "É na casa do João. Na casa." E saí fazendo macaquices em volta dele. Ele saiu rindo para se aprontar. O humor anima, traz leveza, graça e aproxima as pessoas. E é um exercício. O humor está dentro da escala de virtudes, das nossas forças de caráter. O meu humor, da última vez que eu fiz o teste, estava no meio ali, no meio para o final. Então, às vezes eu esqueço de usar isso porque eu estou funcionando no piloto automático. Às vezes eu uso o humor no meu trabalho o tempo todo e quando estou em casa esqueço dessa ferramenta. Esqueço, inconsciente, sabe? Então é bacana a gente estar assim, ó, reavivando esses ensinamentos. Vamos para a próxima então? Vamos usar as metáforas para educar? Bora! Em vez de conversar diretamente com a criança sobre um comportamento inadequado, o adulto usa a linguagem que a criança entende e lhe conta uma historinha sobre a situação com outros personagens envolvidos, sem dar lição de moral, sem dar sermões, deixando que a própria criança chegue às suas conclusões. Aqui em casa, usamos a técnica da metáfora para tratar as consequências da mentira. Um boneco de pelúcia, ela deu um exemplo, tá, de como ela usou a metáfora para tratar a questão da mentira. Um boneco de pelúcia mentiu para outro e por causa disso acabou ficando sem a confiança do amigo, que não sabia se poderia acreditar nele. Não precisa dizer, né? Tá vendo? É por isso que não pode falar mentiras e blá, 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 blá. A criança já entendeu.
Conte outras histórias em outros dias, se for necessário. Meu filho já tem 7 anos, mas as metáforas continuam sendo muito usadas por aqui ainda, pois têm o poder de transmitir a informação à criança, sem ela achar que está sendo criticada, já que estamos falando do Joãozinho e não dela. Isso serve para adultos também, tá, gente? Em atendimento, em terapias e tudo mais. Alguns temperamentos, alguns perfis de personalidades, entrando lá no Eneagrama, tá? Tem dificuldade de aceitar os seus próprios, não vamos dizer erros, mas de enxergar em si aquele comportamento. E aí, quando a gente consegue contar uma metáfora, que é uma historinha, eles podem fazer essa ponte e não se sentem tão na defensiva, sabe? É bem interessante. A criança fica livre para absorver os valores e os princípios que queremos passar. Às vezes, com a maturidade, a criança percebe que a história é uma situação parecida com o que ela viveu ou está vivendo, mas isso não tira o efeito. Eu digo, sim, pode ser que essa história fale algo sobre isso e continua a contar a história. Se você ainda não é bom em inventar histórias na hora, faça roteiros em itens previamente. As histórias são tão poderosas que até para adultos, ela fala que eu falei antes, né? Mas ela já fala aqui. A técnica de storytelling tem ganhado cada vez mais força. Uma outra dica para contar história, gente, é você olhar objetos, e isso é a prática que vai dando, tá, gente? É a prática. Então, por exemplo, tu quer contar a história pro teu filho, tá sem ideia. Pega uma caixa de objetos e vai inventando a história, sabe? Era uma vez um menino tal que usava esse objeto para fazer não sei o que, mas daí daqui a pouco ele pegou isso, sabe? E aí você vai treinando a sua mente, ok? Próxima técnica, essa técnica, gente, é muito programação neurolinguística. Rapport. Rapport, entrar em conexão com a criança sem a pretensão de exercer controle sobre ela. Acompanhar o que ela está fazendo, acompanhar genuinamente os interesses da criança. Dessa forma, quando você quiser conduzi-la para alguma outra atividade necessária, ela estará muito mais aberta a seguir o que você disser. Esse é um recurso para viver constantemente, não apenas quando quiser algo da criança. A ciência que ensina o rapport e outros inúmeros recursos de melhora na comunicação e nos relacionamentos é a programação neurolinguística. A gente usa muito o rapport na minha empresa de recreação. Então, como eu treino a minha equipe? Primeiro, você faz tudo que as crianças estão propondo. Segue o fluxo delas, elas têm criatividade, elas têm ideia, elas curtem brincar, então segue a onda. Se você quer fazer uma brincadeira específica, elas vão participar com muito mais fluidez e naturalmente se você já entrou no ritmo delas, se você já entrou na preferência dela. Isso serve para os nossos filhos também, tá bom? Vamos para a reciprocidade, uma outra técnica para educar sem ferir, né? Sem ferir, esse é o nosso desafio aqui, né? Sem tirar autoestima, sem agredir, sem partir para violência, que a gente está ensinando daí outras formas, né? A reciprocidade, dar aquilo que deseja receber. Não viver com base em 2 pesos e 2 medidas. De tudo aquilo que exigir da criança, o adulto deve ser o modelo. A sensação de injustiça é inimiga do vínculo e da educação. As pessoas, desde pequenas, apreciam a concorrência. Se você quer que a sua criança seja gentil, então seja gentil com ela. Se quer que a criança peça desculpas quando errar, então peça desculpas a ela quando você errar. Simples assim. Há uma frase de Ralph Waldo Emerson que resume bem o que acontece na cabeça de qualquer pessoa em relação a pessoas que exigem uma coisa e fazem outra. O que você fala tão alto que não consigo escutar o que você diz.
vou repetir. O que você fala tão alto que não consigo escutar o que você diz. É isso. As crianças se conectam muito mais com o que fazemos do que o que falamos. Que frase maravilhosa para a gente encerrar o nosso book de mãe de hoje, hein? Eu vou repetir mais uma vez para vocês assimilarem que não tem como desconectar. Nós, mães, a partir do momento que a gente cuida da gente, que a gente toma consciência de que tudo que fazemos estamos transmitindo quase que por osmose para os nossos filhos, a gente não precisa dizer nada. Eles estão observando tudo. Tudo mesmo, gente. Tudo mesmo. Como a gente lida com os nossos medos, eles estão vendo. Como a gente lida com os nossos erros, eles estão vendo. Como a gente trata as pessoas ao nosso redor, eles estão vendo. Né? As nossas quedas, a gente está levantando, eles estão vendo. Não tem como trabalhar com educação sem a gente trabalhar a nós mesmos. Então eu vou finalizar o book de mãe de hoje com essa frase. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E a gente está quase finalizando aqui o livro, temos mais recursos aqui para a gente educar e eu espero que você goste. Se quiser fazer parte do meu grupo de mães, é só se inscrever. Eu espero você. A gente se encontra ao vivo no Mãe Terapia e a gente pode conversar, fazer partilhas, troca para ajudar se você tem demandas aí na sua casa, ok? E curte esse vídeo se você gostou. Comenta aqui, diz o que você achou, quais foram os insights que você teve, tá bom? E até o nosso próximo book de mãe. Tá acabando o livro aqui, ó. Até lá. Tchau, tchau.